Max se apresenta Teoria ou Prática? Teoria é contemplação, é observação, é reflexão. Teoria é formada diante de um fato. Prática é ação, é execução, é realização. Prática nasce da experiência. Teoria e prática não se excluem. Ao contrário, se combinam, como razão e emoção, como ciência e arte. Entre teoria e prática, escolha as duas. Escolha Maxi, referência no Brasil e até no Japão. Eita, meu povo, estou aqui na Padaria Japão, essa panificadora maravilhosa que é referência aqui na nossa cidade de Parnamirim. Venha conhecer, se você já não conhece, as delícias, os kits festa, café da manhã e jantar, tudo na Padaria Japão. Comida com a melhor qualidade, sabor insuperável. Tudo isso na Padaria Japão, aqui em Parnamirim. Olá, boa tarde, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos iniciando mais um programa PNTV Cultura, transmitido ao vivo toda quinta-feira aqui na página Potiguar Notícias no Facebook, transmitido também pelo 87.7 FM Parnamirim. Grande abraço para quem nos escuta pelas ondas do rádio. No programa PNTV Cultura de hoje, eu vou conversar com o educador, poeta, escritor, militante cultural, militante político José Soares. Ele é potiguar, mas reside em São Paulo há muito tempo, tem um trabalho belíssimo lá em São Paulo, e está lançando O Letreiro, um novo livro que ele lançou lá na Paulo e Sé Desvairada e também aqui em Natal. Ele vai falar sobre tudo isso. Vamos receber nosso convidado, José Soares. Bem-vindo, você já deu entrevista na rádio, na PNTV a primeira vez. Bem-vindo pela primeira vez aqui na PNTV. Opa, boa tarde, Cefas, boa tarde aí, pessoal da Potiguar Notícias, boa tarde a todos os natalenses, todos os potiguares. Estamos aqui mais uma vez que eu tenho acompanhado de São Paulo, e esse trabalho que vocês vêm fazendo de divulgar a cultura, de abrir espaço para os artistas independentes, abrir espaço para a população em geral. Perfeito. E a gente aqui vem acompanhando o seu trabalho também em São Paulo e vamos falar sobre isso. Mas, José Soares, eu geralmente, a primeira pergunta que eu faço para o entrevistado é como a arte entrou na sua vida. Você é educador, você é poeta, você tem livros, diversos livros lançados, um deles está aqui, você vai falar sobre ele. Mas fala um pouquinho sobre como foi que as letras entraram na sua vida, Soares. Cefas, quando eu comecei a estudar na Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Então, com 15 anos de idade, eu saí do Padre Miguelinho e fui para a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte. Na ETFERN, a gente tinha uma convivência muito grande com o pessoal da universidade. Por ser ali próximo, a gente tinha uma convivência com a universidade, e o movimento estudantil estava numa efervescência muito grande, naquele final da década de 70. O movimento estudantil numa efervescência, e eu comecei a ter contato com o pessoal da universidade e comecei a ter contato com o pessoal da cultura da cidade de Natal, que Natal sempre manteve essa tradição da poesia alternativa, sempre manteve essa tradição das artes, do cordel, do repentista. E aí eu comecei, a partir da Escola Técnica, a Escola Técnica Federal foi a porta que se abriu para eu ter contato com os poetas. E o primeiro movimento que me chamou a atenção foi o Aluá. Aluá era um movimento... É um movimento ainda, é um movimento muito forte que juntava Venâncio Pinheiro, João Barra, Aloysio Matias, Novenil e vários artistas da cidade de Natal. E eu, ainda menino, comecei a tomar contato com aqueles poetas declamando seus versos, e aquilo me animava, eu gostei, passei a gostar. Aí comecei a escrever algumas poesias, comecei a escrever alguma coisa na escola, e comecei a tomar contato com esse grupo Aluá, comecei a participar do Festival de Artes do Forte de Resmago, lá no Forte do Resmago, Festival de Artes.
E foi esse meu primeiro contato com a poesia, apesar que isso já vem do berço. Eu acho que o potiguar, a gente aqui no Nordeste já traz isso do berço, ouvindo Luiz Gonzaga, desde pequenininho, a mãe da gente embalando com aquelas cantigas, Mulher Rendeira, né, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Genival Lacerda, e os repentistas, os emboladores de coco. Você já cresce ouvindo isso no rádio. E aí meu contato com o grupo pessoal do Aluá foi o que marcou esse início, assim, entendeu? Nessa questão da poesia. Muito bacana. José Soares, agora vamos juntar poesia, arte de maneira geral e vida. Você mora há muito tempo, há muitos anos em São Paulo. Como é que foi a sua transição do Rio Grande do Norte para a Paulicéia Desvairada? Então, aí eu, a partir desse contato, tomei contato com o movimento secundarista em Natal. Então, a gente reconstruiu a associação, a AMES, né, Associação Municipal dos Estudantes Secundaristas, fizemos um encontro no Ateneu Norte Rio Grandense, e aí eu, como representante da ETFERN, nos juntamos com o pessoal do Ateneu, do Padre Miguelinho, do Xuxo e das várias escolas de Natal, e criamos a Associação dos Estudantes Secundaristas, que hoje é UMES. E, a partir desse contato com os secundaristas em outros estados, nos congressos brasileiros, né, os congressos brasileiros, que a gente ia como delegado, aí eu comecei a tomar contato com os secundaristas de outras cidades, de Recife, de São Paulo. Aí eu aí eu me mudei, fui para Recife, eu terminando meu curso na escola técnica, ainda não tinha terminado, mas aí transferi e fui estudar em Recife, na Escola Técnica Federal de Pernambuco. Aí fiquei uns 5 anos em Recife, também atuando no movimento secundarista, reconstruímos a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Recife, a UMES, e aí depois, quando eu terminei meu curso técnico, fiz Senai, essas coisas todas, aí fui trabalhar no ABC Paulista. Aí comecei a focar em trabalhar no ABC Paulista, que minha área como metalúrgico, formação técnica em mecânica, então era o ABC Paulista... o grande chamativo, o grande chamariz para a gente. Aí fui para o ABC. Mas exatamente em São Bernardo do Campo. Aí fui trabalhar, a primeira fábrica que eu trabalhei foi em Santo André, a norte de Santo André. Fiquei morando em Santo André. Aí, depois de 1 ano e meio, fui trabalhar nas fábricas do ABC. Trabalhei numa metalúrgica de Diadema, durante muitos anos, que é o mesmo sindicato de São Bernardo. Então, trabalhava lá junto com os metalúrgicos do ABC, São Bernardo, Santo André. Perfeito. Soares, agora, eu conheço nordestinos, potiguares, que vão, como você foi, trabalham e se sentem oprimidos pela cidade grande, ou não dá certo e eles voltam. No entanto, você virou professor da rede estadual, depois professor da rede municipal de São Paulo. Fala um pouquinho também como foi essa transição. Isso. Aí, trabalhando nas empresas metalúrgicas, com a reestruturação do governo Collor, aquela reestruturação, as montadoras, as fábricas começaram num processo de reestruturação e diminuição do quadro de funcionários. Por outro lado, a educação, a gente vinha um boom de universalização do ensino e estava precisando bastante de professores. E meus amigos metalúrgicos, quando saiu das fábricas, eles arranjavam emprego nas escolas. E aí eu comecei a perceber que esse processo todo de fechamento das fábricas ia dificultar cada vez mais o trabalho metalúrgico, e aí fui fazer licenciatura em matemática, fui fazer o curso de matemática, fazendo essa transição para a educação. Perfeito. Aí, fala um pouquinho como começou a militância cultural lá em São Paulo, seja em São Bernardo, ou seja na própria capital São Paulo, como, por exemplo, a gente chegar até Jabaquara, que no Céu Caminho do Mar eu acompanhei seu trabalho lá. Fala um pouquinho como foi sua entrada na militância cultural em São Paulo. Então, você veja que esse processo iniciou-se na minha adolescência, aqui na escola técnica, só que aí teve uma quebra. Com minha ida para Recife e depois para o ABC Paulista, eu fiquei um tempo fora desse movimento cultural, fiquei mais no movimento sindical, metalúrgico. Indo para a educação, aí indo para a universidade, aquele clima de universidade e das escolas, isso reacende aquela chama, né? A chama já da arte que estava presente aqui do berço. Estava só sendo insuflada, né? A isso, chama. reacendeu e eu começo a escrever. Aí começo a escrevo letreiro, depois eu vou escrevendo, porque a educação
ele é um campo para isso, para você estar, né, expondo ideias, apresentando projetos, apresentando propostas. É o campo da escrita, da arte, da literatura. Então, isso me faz retornar à literatura. Perfeito. Vamos falar especificamente do livro que você lançou em São Paulo e lançou na semana passada aqui em Natal, O Letreiro. Os seus livros anteriores são poesias, José Soares, mas esse aqui especificamente, eu não cheguei a ler todo, eu estou na metade ainda. São uma espécie de contos interligados. Fala um pouquinho sobre o processo de criação e do que se trata. Isso. Então, uma vez o pessoal estava perguntando se eu escrevia sobre poesia, sobre literatura de cordel. Na verdade, é a ideia que vem na mente. Então, por exemplo, teve um período, às vezes vem umas poesias, eu vou escrevendo as poesias aqui, rascunhando. Às vezes vem uma história. Então, esse O Letreiro foi uma história que eu ouvi na cidade de Campo Redondo. Campo Redondo tem O Letreiro, e eu, fazendo uma visita, escutei uma pessoa, uma moradora de Campo Redondo, me contou essa história do letreiro. E aquilo me absorveu, e eu comecei a pensar sobre aquela história, e surgiu o livro. Aí fui colocando outras questões, e aí surgiu o livro O Letreiro. Que foi lançado em São Paulo e foi lançado aqui em Natal. Isso, que foi lançamos no Céu Caminho do Mar, em São Paulo, no final do ano passado, e agora fizemos o lançamento na Casa do Cordel, agora em janeiro, a semana passada, né, sábado passado. Sábado passado. Casa do Cordel, que é coordenada por Abaeté, e que foi o filho dele, Eric Lima, quem fez a xilogravura da capa, né, da bela capa. Isso. Na Casa do Cordel, essa xilogravura, muito, muito bacana, foi o Eric Lima que fez. E o pessoal, só essa capa, essa xilogravura, gente, já é uma arte, nem precisa ler o livro. Pondo na estante, essa xilogravura é muito bonita. É importante, não é, Soares, resgatar sempre a tradição da cultura nordestina, resgatar aspectos como o da xilogravura, tudo isso é muito importante, né? Nossa, eu acho fundamental, porque a gente não quer uma sociedade plástica, descartável. Nós queremos uma sociedade que tenha a identidade, que tenha o seu processo histórico, porque é isso que marca a passagem da humanidade na Terra. Não adianta essa coisa plástica. Hoje é isso, amanhã. Então, nós temos que trabalhar a literatura de cordel, a xilogravura, porque não adianta uma sociedade plástica. Perfeito. Soares, em relação a você analisar os cenários culturais, você é um privilegiado porque você tem condições de analisar o cenário cultural paulistano, coisa que quem reside aqui, mesmo que vá de vez em quando, não tem condições de analisar, e quem está lá não consegue ter noção do que acontece aqui. Como é que você vê atualmente o cenário cultural potiguar, que você tem conhecimento, e como está o cenário cultural em São Paulo? Olha, em São Paulo, como em Natal, explodem a questão dos saraus. A arte, ela deu uma explosão agora com a questão da universalização da educação, essas coisas todas, isso foi muito importante, e tem bastante sarau, cooperifa, e eu percebo que Natal também é a mesma coisa, Insurgência Poética, quarta-feira passada, e vários saraus surgindo também, muito, muito bacana. Eu vejo a seguinte diferença, em São Paulo existe um processo muito individualista. Eu percebo em São Paulo ainda o dono do sarau, um processo individualista. Em Natal, eu sinto um processo mais coletivo. A Casa do Cordel é coletivo. Eu vi uma Casa da Ribeira, Casa da Ladeira, que é um processo coletivo que vários artistas criaram. Eu aposto muito nessa questão do coletivo. Então, apesar que o pessoal de Natal ainda fala que ainda existe individualismo, mas se eles perceberem em São Paulo, então você já sente uma diferença em Natal, que há um maior espaço de coletivismo, né, dos grupos, de um trabalho coletivo. Outra coisa é o seguinte, que eu tenho percebido em Natal, particularmente. O desprezo pelas obras de arte de uma parte. Então, Natal é o seguinte, Natal é a cidade que tem o maior número de artistas, de escritores, você mesmo, Cefas, escritor, muito bom, publica, já li Carla Lescaut e vários outros, fez o lançamento em São Paulo. Temos vários escritores, vários poetas, é a cidade que tem o maior número de poetas por metro quadrado, de artistas, Natal. Agora, por outro lado, eu acho que é a síndrome do galado. Natal, o grupo que criou aquela expressão do galado,
eu acho que já acertou em cheio, porque é a síndrome do galado. Porque, por outro lado, você usa galado como uma coisa boa, né? Nossa, que galado, o Natal tem bastante poetas. Por outro lado, você tem os galados que não deixa, que mata a obra de arte, que destrói. Então, acho que temos essa síndrome do galado em Natal. Perfeito. Soares, ainda sobre esse assunto, eu tive a chance de ir faz 2 ou 3 anos, há 3 anos, ainda era na gestão Haddad, no CEL Jabaquara, Caminho do Mar. O CEL Caminho do Mar. Aí até você me viabilizou, eu e Jane Araújo irmos, foi muito bacana, admirei muito o trabalho de vocês. Eu percebi em todos com eu tive a oportunidade de conversar, amigos seus que você me apresentou, um aguerrimento, uma coisa assim, um orgulho de ser algo periférico. Existe isso em São Paulo, de uma cultura mais periférica, que tenta se mostrar, tenta ser orgulhosa de si, e uma cultura mais, digamos assim, mais Jardins, mais Avenida Paulista? Existe isso, Soares? Existe. Infelizmente, a cultura, nós temos a Cooperifa, nós temos a explosão dos saraus na periferia, o CEL Caminho do Mar, o CEL Alvarenga, os bairros, tem o sarau nas escolas da Maria, que organiza também Maria Santos, junto com um coletivo. Só que é aquela questão da poesia independente, do movimento cultural independente. Eles não conseguem. Na verdade, a grande mídia, as grandes empresas da livrarias, eles trabalham mais com um público dos jardins, da Vila Madalena, e é esse público que você tem uma literatura no aeroporto, a literatura do aeroporto, a literatura do shopping center, que é o mesmo padrão, o mesmo livro. Você está no aeroporto aqui, Natal, no aeroporto em São Paulo, no aeroporto na Alemanha, no aeroporto na Europa, nos Estados Unidos, e aquelas mesmas capas estampadas. São os mesmos livros, né? Invariavelmente. De grupos editoriais fortíssimos. E nós temos o movimento da periferia, o movimento de literatura periférica, aí quebrando espaço e se organizando e somando forças. Soares, você especificamente, você falou de vários saraus, mas tem um específico que você ajuda a coordenar, que você é um dos entusiastas, que é o Beco dos Poetas. Fala um pouco sobre como é e como funciona o Beco dos Poetas lá. O Beco dos Poetas é um sarau que já vem, o Márcio e a Maria, eles já organizam há muito tempo, há mais de 5 anos, e como é o sarau mais próximo da minha casa, porque São Paulo também tem essa questão da distância, eu acabei me juntando com eles, né, por ser mais próximo e também por ser a região onde eu trabalho, e ali na periferia tem essa mensagem. O Beco dos Poetas é realizado em que bairro? No Jabaquara, bairro Jabaquara. Jabaquara também. Isso, no Jabaquara. Perfeito. Então é ali próximo, aquela região, e é o domingo de manhã, então um horário também muito bacana, porque é um horário alternativo, que não tem muitos saraus, é o horário no domingo, todo último domingo do mês, às 10 horas da manhã, que você está devendo uma visita lá nesse sarau. E eu me somo junto com vários poetas, junto com a Maria, junto com o Márcio, fazendo esse sarau no último domingo do mês. E esse sarau, o Beco dos Poetas, é aberto a toda a comunidade, é aberto a todos os poetas que desejam participar? Isso, é um sarau, ele é livre. Inclusive, ele começa às 10 horas e não tem hora para terminar, porque se tiver muita gente para declamar poesia, ou para tocar, para cantar, todos vão participar, vão expor sua arte nesse sarau. Então, ele é aberto para todos. Perfeito. Soares, a gente está falando de cultura e o programa é sobre cultura, mas somos todos seres políticos e você tem uma militância política que é bem visível na sua página no Facebook e na sua vida. Você trabalhou na gestão Haddad, você tem um conhecimento bem amplo de como foi a gestão Haddad, e nesse 1 ano do governo Dória começou com um índice de aprovação de 70%, foi caindo, viu a chance dele de ser presidenciável ir para o ralo, se meteu em confusões como Cracolândia, por exemplo, e aquela farinata, aquela ração humana, que foi péssima para ele. Na sua visão de morador de lá, uma pergunta dupla. Como o paulistano elegeu Dória, e a partir do momento que Dória está com essa queda na opinião pública, o que pode acontecer? Já começa a surgir um novo termo em São Paulo, que é saudade. Então, saudade, que junta aí o Haddad
Terminando com o D Isso, de isso. Haddad. Então, esse é já uma nova palavra que surgiu. E com relação ao processo eleitoral, na verdade, foi um processo à parte, né, a última eleição, a gente sabe, do uso que o judiciário, que os meios de comunicação eles fizeram no sentido de penalizar, né, de tentar marginalizar, de tentar massacrar, né, a questão, o Partido dos Trabalhadores, que o Haddad foi candidato, então isso atrapalhou. E com relação ao novo prefeito, ao Dória, na verdade, eu vou falar uma frase que o Geraldo Alckmin já falou, o Geraldo Alckmin, que foi o padrinho do Dória na campanha, e o Haddad também falou. E eu acho que é uma frase muito interessante, que é o seguinte, o pessoal fala o seguinte, se você não pode falar bem, você não pode falar bem dessa pessoa, é melhor não falar nada. Acho que já disse tudo. Soares, em relação a próximos projetos, seja aqui no Rio Grande do Norte, seja em São Paulo, onde você reside e milita, quais são os seus projetos para 2018? Olha, 2018 é o seguinte, então, depois do lançamento do letreiro, agora eu venho para Natal e saio sempre com as ideias na cabeça e um cordel na cabeça, tem um cordel aí, pode ler? O que você acha? Pode e deve ler. Vamos ver aqui. Olha, esse cordel, estou apresentando agora, Cefas, para você. Em primeira mão. Em primeira mão. Esse cordel é o seguinte, ainda está terminando ele, aí você falou a questão dos projetos, né, para 2018, eu pretendo chegar em São Paulo, no mês de março, já está lançando esse cordel em março, que é voar como passarinho não é lá para qualquer um, o menino do sertão saiu lá de Garanhuns, de pobre foi presidente, no país não é comum. Já foi caboclo da roça, para a cidade ele migrou, já comeu o pão mofado que o diabo amassou, e na força do povo ele sempre acreditou. É bicho de couro grosso, da luta nunca fugiu, melhorou a vida de pobre que a classe média subiu, criou universidade por todo esse Brasil. Passamos a ter orgulho, o salário triplicou, sobre a mão do operário o país se agigantou, muita comida na mesa, facilidade criou. Mudou o mapa da fome, pleno emprego, moradia. Ele é nosso companheiro, sua arma, a ousadia. Vai voltar para o Planalto, já está chegando o dia. De tudo que já foi dito, escrevo por acreditar. Se muito valeu a obra, mais vale o que será. Conhecendo o seu passado, aposto no que virá. Breve vai voltar, mudar o país de vez, para alegrar nossas vidas, fazer o que ninguém fez. Para comandar o Planalto, volta Lula outra vez. Perfeito, um cordel então em Projeto homenagem. 2018. É o Projeto 2018. E como é que você está acompanhando, Soares? Dia 24 vai ser julgado, né, no TRF4 o destino de Lula e, digamos assim, o destino da eleição. Como é que você está vendo tudo isso? Qual é a sua visão de militante político e de cidadão dessa situação atual que ninguém sabe se Lula vai ser candidato, se não vai ser? Tem gente, o próprio TRF já indicou que mesmo condenado ele não vai ser preso, mas tem gente que quer vê-lo preso. Como é que você está vendo tudo isso? Não, gente, eu vejo como um absurdo. Eu acho que qualquer brasileiro, independente de qualquer brasileiro, e aí eu tenho escutado bastante as pessoas falando que querem votar no Lula, e o que estão fazendo com o Lula, eu acho que nunca, não sei se já foi feito aqui, pelo menos nesse último período de existência nossa, da nossa geração, nunca foi feito, porque não existe prova, porque é uma perseguição, claramente uma perseguição política, para evitar que ele seja candidato, querem ganhar por WO, então querem fazer o seguinte, ganhar por WO, tira o time adversário porque meu time é campeão. Então é esse o processo, não tem prova, não tem nada. Então está sendo formado milhares de comitês, cada dia no Face, nas mídias sociais, eu mesmo estando aqui em Natal com minha família de férias, mas venho acompanhando o surgimento de vários comitês, inclusive aqui em Natal vai ser lançado um comitê. Exatamente. No sábado também, os artistas. Ontem teve um grande ato com os artistas no Rio, hoje vai ter em São Paulo, se não me engano é hoje o ato de São Paulo, também com os artistas e intelectuais. E eu acho que o povo brasileiro, os artistas, todo mundo está começando a ver que não aceita injustiça. Então, não aceita injustiça e condenar o Lula sem prova, condenar o Lula do jeito que eles estão fazendo, é um golpe na democracia.
Certo. Soares, em relação ainda à política, já que esse assunto é efervescente, comenta-se aqui em Natal, Rio Grande do Norte, que a representação potiguar em Brasília é sofrível, poderia ser muito melhor. Também se critica muito a composição da Assembleia Legislativa e a composição da Câmara de Natal. É considerada uma das piores legislaturas. Qual é a sua visão em São Paulo? O paulistano acerta melhor no Legislativo ou também se atrapalha igual ao potiguar? O Rio Grande, na verdade, não é que eu goste, mas eu acho que marca aquela frase que falaram, o Rio Grande sem sorte. Rio Grande sem sorte. Porque Natal e o Estado tem belezas naturais, tem um povo bacana, tem artista, tudo que a gente está conversando agora, mas a questão da oligarquia sempre prevalece a oligarquia e acaba atrapalhando. Então nós temos representação fraca, precisamos ter representação forte, conseguimos eleger uma senadora, que é a Fátima, que está fazendo um trabalho muito bacana, a Fátima Bezerra, senadora eleita pelo PT, mas ela fica praticamente sozinha. Então, eu ficaria com essa frase, nesse aspecto aí. É um Rio Grande sem sorte, na questão de representação legislativa. Perfeito. O programa está quase terminando, mas dá tempo ainda para algumas perguntinhas. Vamos fazer agora a volta via política para a cultura. Vamos voltar para a parte cultural, mas a primeira pergunta tem um viés político. Em relação à atual gestão, a gestão Dória, fala-se que ela não está tratando os artistas como mereciam. Como é que é a sua visão sobre a administração, não sobre a figura do prefeito Dória, mas a administração Dória, incluindo aí o secretário André Sturm, em relação à cultura e aos artistas, Soares? Não, a cada dia a gente tem lamentado o surgimento de notícias negativas no aspecto da cultura. A gente lamenta, por exemplo, agora, recente, eu estava acompanhando pelo Facebook, que foi uma banca de revista que vende cordel no centro da cidade, lá na Praça da Sé. Eu vi no Facebook que está sendo fechado. Então, eu acho que a gente não pode fazer desse jeito, não pode. Tem que continuar aquele processo que o Haddad vinha desenvolvendo, de fazer os editais de fomentação da cultura na periferia, de organizar, de apoiar os saraus da periferia, de apoiar os movimentos de cultura. São Paulo é onde teve um movimento modernista. O pessoal veio pesquisar toda a cultura do Brasil inteiro, e São Paulo é essa grande vitrine, espalha todo o processo do país inteiro para o mundo. Então nós temos que fazer isso com a cultura, temos que prestigiar a cultura e valorizar a cultura. Perfeito. Por falar em cultura potiguar, recentemente o cantor e compositor e poeta Wesley Gama, que foi entrevistado aqui nesse programa semana passada, ele foi para São Paulo. Você o recebeu lá, conseguiu ajudar a viabilizar a apresentação dele, lançamento do livro dele. É importante isso de potiguares saírem das fronteiras e começarem a mostrar o trabalho no eixo Rio-São Paulo, Soares? Eu acho muito importante, porque por conta disso, como São Paulo é a grande vitrine, então você apresentar seu trabalho em São Paulo, você está apresentando já para um público gigante, em comparação com o público natalense, que também é importante você desenvolver esse trabalho aqui, mas nós artistas queremos que a nossa mensagem ela seja passada para um público, para que o público tenha acesso a essa mensagem, para que possa, viver isso. E, por exemplo, São Paulo entra dentro dessa discussão de cultura que você falou. A gente recebe, quando o pessoal liga, assim, procura, a gente recebe, tenta levar para os saraus. Inclusive, eu tenho um sonho que é fazer uma casa para receber o artista potiguar. Então, uma casa, porque às vezes o artista tem dificuldade de pagar, de ficar num hotel hospedado, pagar aqueles valores. Então, eu tenho um sonho de criar um espaço para que possa receber esse artista potiguar, e aí a gente possa guiá-los lá nos saraus, nos espaços da cultura, para ele divulgar a sua arte. Esse é um sonho. Por exemplo, é uma coisa que a Secretaria de Cultura poderia estar desenvolvendo, poderia estar estimulando, mas mesmo não surgindo esse processo da Secretaria, nós temos que partir para ações desse. Então é um sonho que eu pretendo fazer, porque eu acho importante, sim, que o artista ele alcance o número maior de pessoas. E São Paulo é essa vitrine
para fazer isso. Perfeito, um sonho que tomara que se torne realidade. O programa da gente, infelizmente, está acabando. Gostaria de agradecer, José Soares, por ter vindo, parabéns pelo trabalho, e fazer aqui, ao vivo e a cores, um agradecimento pela recepção maravilhosa que você nos deu há 3 anos, a eu e a Jane Araújo, viabilizando aquele lançamento. Foi um momento marcante na minha vida literária. Então volta lá, quando voltar, procura lá, que a gente vai tentar... O próximo é o Beco dos Poetas. Cavar os espaços. Queremos, o pessoal do Beco dos Poetas, vai ter o maior prazer. Vou ler aqui só um trecho aqui do... E antes de você ler, quem quiser comprar, quem quiser adquirir, pode encontrá-lo aonde, Natal? Em Natal nós temos esse livro na Casa do Cordel. Na Casa do Cordel, com a Baeté, encontra o letreiro. E nos sites, né? Você tem que ver nos sites o letreiro do autor José Soares, que aí vai aparecer várias livrarias, Cultura, Submarino, várias. Mas em Natal físico você vai na livraria Casa do Cordel, Casa que do Cordel. Fica na Rua Gonçalves Ledo, ali quase em frente ao antigo supermercado São Cristóvão. Isso aí. Perfeito. Isso aí. Vamos à declamação? Então, esse livro, você tinha me perguntado no início, e foi assim. Um dia meu pensamento chegou e me disse assim: escreva sobre o letreiro, escreva até o fim, sobre a terra dos sonhos, fale dela para mim. Então, essa foi a ideia que eu tive, e aí tem todo o desenvolvimento, e agora vou terminar, avisando aos amiguinhos, que conheço esse lugar e sei bem qual o caminho, porém eu só vou mostrar para quem lê esse livrinho. Perfeito. E para ler o livro, já sabe, procurar a Casa do Cordel ou pode entrar em contato com você. Exatamente, pode entrar em contato no pelo site, Facebook, no Face. Ainda ganha o livro autografado. Tranquilo. Adquire o livro autografado. Legal. Muito obrigado, José Soares. A PNTV sempre vai estar aberta para você e para os seus projetos. Valeu, Cefas. Parabéns aí também pelo seu trabalho e pelo trabalho da PNTV. E sucesso aí, hein? Temos que ter espaço. Esse é o espaço da literatura independente. É isso que a gente estava conversando agora há pouco. Exatamente, que sempre tenho. E obrigado a você que está nos assistindo, que é a razão de ser desse programa. Aquele velho lembrete de sempre. Se você pegou começado, se você quer assistir de novo, quer mostrar para alguém, algum amigo, parente, você vai lá na aba Vídeos, na página Potiguar Notícias no Facebook, onde você está assistindo, e assiste todo de novo. E amanhã estará no canal PNTV no YouTube. Muito fácil de assistir o programa. Todos vocês, então, muito obrigado e até o programa Jornal Potiguar Notícias de amanhã. Até mais. Maxi apresenta Teoria ou Prática? Teoria é contemplação, é observação, é reflexão. Teoria é formada diante de um fato. Prática é ação, é execução, é realização. Prática nasce da experiência. Teoria e prática não se excluem. Ao contrário, se combinam, como razão e emoção, como ciência e arte. Entre teoria e prática, escolha as duas. Escolha Maxi, referência no Brasil e até no Japão. Eita, meu povo, estou aqui na Padaria Japão, essa panificadora maravilhosa que é referência aqui na nossa cidade de Parnamirim. Venha conhecer, se você já não conhece, as delícias, os kits festa, café da manhã e jantar, tudo na Padaria Japão. Comida com a melhor qualidade, sabor insuperável. Tudo isso na Padaria Japão, aqui em Parnamirim.